Você tem dúvidas sobre o processo de independência do nosso país e as consequências e o que levou a esse processo? Então pega a visão aqui com o tio Jefferson, pega essa visão com o Jefinho das Candongas. Tudo começa em 1806, com o bloqueio continental decretado pelo Napô. Não é Napô não, Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte queria, na verdade, acertar a Inglaterra, já que ele não podia entrar numa guerra simétrica, ou seja, na bala com os ingleses. Ele decreta o bloqueio continental para impedir o comércio com a Inglaterra. Bem, Portugal não aceita, não acata essa ordem determinada pelo Napô. Então, o que os portugueses fazem? O que a corte portuguesa faz? Mete o pé pro Brasil. E isso acontece em novembro de 1807. Eles embarcam para o Brasil numa viagem muito complexa, e preste atenção nesses detalhes. Pouca comida, pouco espaço, doenças e infestação de piolhos. Preste atenção nesses detalhes. Eles chegam aqui no Brasil em janeiro de 1808, lá em Salvador. Eles ficam em Salvador por aproximadamente 2 meses e vêm para o Rio de Janeiro. A chegada da família real no Rio de Janeiro modifica todo o ambiente. Por quê? Porque junto com a família real, diversos administradores de várias áreas vêm acompanhando. Muitos acompanharam a corte real. E aí, com a chegada, eles começam a modificar a estrutura toda do Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. Primeiro ponto: os portos são abertos para o comércio exterior, ou seja, livre comércio. É claro, puxando uma sardinha para a Inglaterra, o principal parceiro da corte portuguesa aqui na chegada do Brasil. Algumas coisas vão acontecer logo depois, e você precisa prestar atenção nisso. Em 1816 acontece a missão artística francesa. Debré veio para cá, um dos principais nomes. A missão artística francesa, ela é boa e ela é ruim. Por quê? Porque quem vai curtir toda essa grande modificação, né? Chafarizes, água potável, é construído o Arco Velho, que nós conhecemos como Arcos da Lapa. Ele começa a ser construído porque ele é um aqueduto. Ele tinha a missão de trazer água lá da Floresta da Tijuca para o centro da cidade, né? Começam algumas obras de saneamento básico. A Quinta da Boa Vista, que foi doada por um traficante de escravos. Enfim, tudo começa a modificar na parte da arquitetura. Isso junto com a missão artística francesa de 1816. Porém, todavia, os impostos aumentam. E se os impostos aumentam, alguém vai sofrer por isso. E quem sofre nessa parada sempre é o pobre, certo? O mesmo pobre que não pôde usufruir de toda essa bonança trazida pela corte portuguesa ao Brasil, pela família real, certo? Tudo isso vai modificando, até que o Brasil passa a ter o status de Reino Unido, ou seja, ele não é mais uma colônia. Ele passa a se tornar um reino, ele ganha o status de reino. Essas consequências começam a modificar a vida da família real. Dom João é coroado e passa a se chamar Dom João VI. Automaticamente ele é cobrado em Portugal e acontece a Revolução do Porto, lutando para que o Brasil seja de novo colonizado e também para que o rei de Portugal volte para Portugal. Então, em 1821, a família real, Dom João VI, volta para Portugal e deixa aqui regendo o seu filho Pedro Alcântara. Acontece que o Brasil está dividido entre o Partido Português e o Partido Brasileiro. O Partido Brasileiro, de olho no comércio, no livre comércio brasileiro, e o Partido Português, de olho em fazer comércio apenas com Portugal. E aí acontece uma grande assembleia lá no centro da cidade, ali no Palácio Tiradentes, né? Naquele miolo ali, lá no centro da cidade, e exatamente no dia 9 de janeiro de 1822, Pedro diz que fica, e aí a partir nós temos o dia do fico, certo? 9 de janeiro de 1822.
o Brasil entra então num processo de cobrança pela independência. Então ali, antes de chegar setembro, Pedro estava em Santa Cruz, Santa Cruz, passou por Santa Cruz e começa a ter notícias, Santa Cruz, Rio de Janeiro, notícias sobre a cobrança da volta dele também para Portugal e também a cobrança dos brasileiros, já que ele disse no dia 9 de janeiro que ficava, certo? A cobrança por uma independência. No dia 7 de setembro de 1822 acontece a independência do Brasil. Às margens do Rio Ipiranga? Nem tanto, né? Não estava, né? Dom Pedro não estava às margens do Rio Ipiranga, propriamente dito. Ele também não estava no cavalo branco, ele estava numa mula. E ele estava tendo uma caganeira. Ele recebeu a notícia, improvisou aquela situação e a história foi improvisada. E, para muita gente, ficou um cavalo branco às margens do Rio Ipiranga proclamando a independência. Isso foi o que te contaram. Não foi assim de verdade. Bem, tudo começa a modificar outra vez, porque em 1824 acontece a nossa primeira Constituição, a Constituição Imperial. A Assembleia, para formular a Constituição, começa em 1823, diante de muitos aspectos. Dom Pedro não aceitou a primeira Constituição antes de ratificá-la. Por quê? Porque ele perderia o seu espaço para o parlamento. O parlamento teria o poder de tirar, inclusive, Pedro do trono. Pedro não aceitou. Sendo assim, utilizando ferramentas do grande iluminismo, ferramentas de Montesquieu, Charles Louis de Secondat, ele, sim, faz o Estado tripartite, faz o poder tripartite. Poder tripartite, executivo, legislativo e judiciário. Porém, ele institui o poder moderador, onde ele podia simplesmente dissolver o parlamento, por exemplo, e aí ele se torna um absolutista. E o Brasil tem uma monarquia absolutista. É claro que isso não cai muito bem e cria várias animosidades dentro do nosso país de maneira política. A elite não gostou dessa parada. A elite não gostou de um poder moderador, do absolutismo, certo? E Dom Pedro começa a perder força política por vários aspectos. Pela alta cobrança de impostos, pelos fatores internos, como, por exemplo, a Guerra da Cisplatina, que consumiu muito dinheiro e o Brasil perdeu. A Guerra da Cisplatina foi entre Brasil e Argentina, pela Cisplatina, que conseguiu a liberdade e tornou-se o Uruguai. O grande vitorioso foi o Estado da Argentina. Foi a Argentina grande vitoriosa. E o Brasil teve um grande prejuízo econômico e se enfraqueceu cada vez mais. Dom Pedro I. Outro ponto muito importante foi a pressão externa de quem? Da Inglaterra. Para quê? Para eliminar o tráfico de escravos no Oceano Atlântico e no Brasil. A Inglaterra já fazia um patrulhamento no Oceano Atlântico para eliminar, para acabar com, supostamente, acabar com o mercado negro, com o mercado dos escravos, com a escravidão, com o tráfico, certo? De negros. Até que Dom Pedro I cede a essa pressão de Inglaterra em determinar que o tráfico seja combatido. A partir do momento que Dom Pedro I cede a essa pressão da Inglaterra, tudo começa a ficar cada vez pior. Por quê, gente? Por quê? Porque a elite brasileira, os proprietários brasileiros, já chegando na fase do café, porque o café inicialmente não era uma grande potência econômica do Brasil. Ele começa a se tornar uma potência econômica, não em São Paulo, mas começa pelo Rio de Janeiro, até chegar em São Paulo e depois em Minas Gerais. Então, para que acontecesse essa grande potência econômica chamada café, era necessário
cada vez mais escravos. E o interesse das elites era manter a escravidão. Quando Pedro, ou Dom Pedro, entra em combate, supostamente contra o tráfico negreiro, por pressão da Inglaterra, aí ele corta a própria cabeça. O período de administração, de gestão de Dom Pedro I foi de 1822 a 1831. E aí ele simplesmente abdica do trono e mete o pé. E é o fim de toda essa grande história. Pré-independência, independência e pós-dependência. Pegou a visão? Jefferson Araújo, um barco remando contra a maré.